É uma teoria, assim, ela é bem peculiar porque, basicamente, para tudo que interessa, para todos os problemas abordados por essa teoria, nós temos conceitos próprios da teoria. Então, ela tem até um linguajar muito específico que, em alguns momentos, pode gerar uma certa dificuldade, porque é essa coisa que vai e volta, na verdade, anda como uma espiral, assim, né? Esse artigo mesmo que eu separei, ele tem esse formato de espiral que fica indo e voltando nos mesmos conceitos, né? Mas por quê? Porque a concepção de funcionamento da sociedade ou de dinâmica social do Bourdieu é assim. Ela uma forma de compreender a sociedade em que tudo é interdependente. Tudo é interdependente. Por isso esses termos assim esquisitos, estruturas estruturantes, né? Uma realidade estruturada e estruturante. Porque basicamente a dinâmica de funcionamento da sociedade, ela é pautada por movimentos dialéticos em que os seus elementos eles são construídos pela sociedade ao mesmo tempo em que eles constroem a sociedade. Então, é algo que exige a gente pensar que cada um desses elementos que a gente estudar, ele não é simplesmente produzido socialmente. Ele é produzido socialmente, mas ele também produz algo socialmente. É uma inter-relação aí sempre. Qualquer desses elementos que a gente for tentar entender do Bourdieu, a gente tem que levar isso em consideração, então. Essa interdependência em que, ao mesmo tempo, os elementos aí presentes, se a gente for pensar nos agentes, no conceito de agente mesmo, eles são produtos, eles são passivos, mas eles também são produtores, são ativos. Na verdade, ele não vai se preocupar tanto em separar assim, né? Tem um conceito específico mesmo que ele utiliza, que é em diálogo consciente freudiano, mas é um conceito específico sim, que é o tal do infraconsciente, ele fala, né? A questão aí é, em termos de campo, principalmente, a gente pode falar então de uma estrutura estruturante, ou seja, é algo que existe, que está pronto, mas ao mesmo tempo é responsável pela produção de elementos novos. É responsável por fazer com que os agentes, que somos nós, simplesmente isso para facilitar, os agentes somos nós, seres humanos que somos sociais, certo? Então é uma estrutura, mas ela, quando a gente fala estrutura, a nossa tendência é pensar em algo parado. Esse termo esquisito, estrutura estruturante, é muito mais para dar a ideia de algo que é dinâmico, que não está parado, que não está pronto e acabado. Não é uma coisa do tipo assim, ah, essa casa, esse cômodo em que eu estou. Então ele é rígido, certo? Ele, não é nesse sentido a estrutura do Bourdieu. Estrutura estruturante porque assim, existe esse espaço, esse esqueleto, se preferir, essa forma, né? Mas ela é dinâmica, ela está em movimento. E ela vai fazendo o seu próprio formato. Ela vai reestruturando a si mesma. Até assim, a teoria do Bourdieu, eu vejo alguma dificuldade de usar umas metáforas para explicar, que eu gosto muito, e nas minhas aulas usar metáfora, eu penso que é uma figura de linguagem das mais fáceis, das mais acessíveis. Do Bourdieu é muito difícil, porque os conceitos dele não são dicotômicos, não são assim, ou é A ou é B. Então, isso de estrutura estruturante, inclusive vale a pena gastar um tempo entender essa expressão, porque entendendo ela, a gente já entende, olha, já é meio caminho andado para entender o Bourdieu, porque é justamente essa ideia, então, de algo que dá forma para as nossas relações, para o nosso
para os nossos comportamentos, para o nosso jeito de ser, aquilo que a gente acredita ser verdade, os nossos valores, nosso jeito de lidar com as pessoas, com o trabalho, com a vida doméstica, com a vida privada, não é? Então existe uma estrutura, existem estruturas para essas coisas. Só que essas estruturas, elas não estão prontas, acabadas, paradinhas. Elas fazem a si mesmas. Na medida em que elas, como são coisas do ser humano, como são coisas de nós mesmos, fruto de nossas próprias ações, então elas estão sempre fazendo-se. Elas não estão terminadas, elas estão fazendo-se. Então não tem como comparar com um objeto físico quase nenhum, assim. Os objetos físicos são uma realidade pronta e acabada, certo? Então essa caneta, é uma realidade pronta e acabada. No máximo, o que a gente vê que vai se tornar é uma caneta sem tinta, certo? Ou então eu posso fazer uma intervenção bruta nela, derreter a ponta e botar uma lâmina, que nem a gente fazia na escola, né? Tirar a carga e fazer um, uma bazuquinha de bolinha de papel, né? Enfim. Mas, assim, não tem muito o que abrir de possibilidades para esse objeto, né? Pode usar a imaginação, mas a imaginação já é o elemento humano intervindo na caneta. A gente está falando das relações sociais, que é o que interessa para o Bourdieu, a gente está falando, então, de coisas que são muito mais dinâmicas e envolvem muito mais fatores. São coisas muito complexas, as quais são determinadas por fatores históricos e sociais, mas não se limitam a eles. Estão sempre tendo um pouco de possibilidade aí. Talvez não muita, mas um pouco de possibilidade, um pouco de reinvenção. Aí é preciso lembrar uma coisa que está lá no texto, inclusive, que é muito importante, que entender os conceitos do Bourdieu exige a gente partir da prática. E aí, assim, apesar disso, é difícil achar um texto que faça isso, sabe? É muito do nosso costume a gente primeiro querer falar os conceitos, depois ir para a prática, né? É que na prática fica mais nítido, na prática eu penso que fica mais claro isso. E eu gosto de pensar a nossa realidade da nossa profissão, com o referencial do Bourdieu. Então a gente tem aí o que a gente pode chamar de psicologia, de certa maneira. Não a ciência da psicologia, a disciplina psicologia, não é isso. A psicologia enquanto uma carreira profissional, um conjunto de práticas, um conjunto de conhecimentos, sim, mas fica mais fácil a gente pensar no aspecto desse conjunto de práticas que constitui a psicologia. E não são só as práticas profissionais. Escola, RH, hospital, clínica, não. É um conjunto de práticas enquanto ações que a gente considera características do ser psicólogo, que a gente considera típicas do ser psicólogo. Quais seriam, por exemplo? Quando a gente fala assim, é um pouquinho difícil para gente que já é profissional ou já tem aí, né, 3, 4 anos de faculdade nas costas. Mas mesmo assim, o que passa na nossa cabeça quando a gente fala assim, fulano é psicólogo, fulana é psicóloga? O que vem na cabeça? Que imagem vem? Vai ser uma pessoa que escolheu uma abordagem, uma pessoa que segue, ou deveria seguir, minimamente conhece certos preceitos éticos, né, e está disposta a ajudar pessoas. A gente já tem alguns elementos importantes aí para a gente pensar esse campo que é a psicologia. Vai sacando o que eu estou falando. Ok. Aí a gente tem algumas coisas que fazem uns psicólogos serem mais importantes que outros, ou mais conhecidos que outros, não temos? Se a gente procurar lá na categorização brasileira de ocupações, nem sei se chama mais assim, tá lá que é um psicólogo. Muito bem. Mas
O que é que faz o psicólogo mesmo? E aquele psicólogo, assim, que a gente pensa que parece que chega num lugar e assim, nossa, tem cheiro de psicólogo, sabe? E que mesmo entre nós psicólogos a gente fala assim, ah, esse é bem psicólogo mesmo. Passa por questões que não são assim só a formação. Passa por aí também. A formação acadêmica dá uma certa legitimidade, que é muito importante para as relações de poder no campo. Ok, mas tem outras coisas que entram em jogo também, várias outras coisas. A gente tem, então, aí esse conceito do Bourdieu, que é campo. Então, o campo, ele se define por exclusão, por aquilo que ele não é muito mais fácil por aí, que é o campo da psicologia. É trabalharmos com os medicamentos psiquiátricos? Não. O campo da psicologia é o quê, né? O campo da psicologia é um assunto extenso, tudo bem, mas assim, vamos falar de maneira simplificada, que é então um campo que diz respeito a práticas que envolvem o ser humano em suas várias relações, a relação consigo mesmo, com os outros, em meio a isso, uma tentativa de se construir algo que a gente está acostumado a chamar de bem-estar. Só que aí o mais importante mesmo não é essa definição abstrata desse campo da psicologia. É como se engendram as relações dentro desse campo. São relações de poder, relações de dominação, e também a gente vai ter aí as possibilidades aí de se habitar esse campo, de se estar nesse campo. O Bourdieu, nos estudos dele, ele é bem assim, implacável. E eu acho isso muito importante para a gente também entender do que ele está falando. Para compreendermos conceito de hábitos e de campo, tem que partir do concreto e também falar de maneira rasgada umas coisas, com bastante sinceridade. A ideia de inconsciente e infraconsciente que ele trabalha é bem relacionada àquela concepção mais tradicional do inconsciente de que se a gente não fala a respeito, a gente não vai compreendê-lo. Se a gente silencia, a gente não vai compreendê-lo. O inconsciente determina as nossas ações, determina o que nós somos, e a gente precisa então falar a respeito dele, dessas ações, do que nós somos, para a gente não ficar à mercê do seu poder, digamos assim. O que está no campo é da ordem inconsciente. A gente é estruturado enquanto agente pelo campo e não se dá conta disso. É difícil se dar conta disso. O hábitos é da ordem do infraconsciente. Nesse texto aí faz essa distinção, eu tenho um pouco de dúvida com relação a essa distinção, porque eu conheço mais o termo infraconsciente na obra do Bourdieu. O infraconsciente, ele usa esse termo para diferenciar do inconsciente freudiano. O infraconsciente, a gente trata-se de quê? Nós somos estruturados por questões das quais não temos consciência, mas a partir do momento que a gente é estruturado por essas questões e tira elas da jogada, a gente percebe na hora. Vou colocar assim um exemplo ilustrativo bem extremo, bem nada a ver, mas para a gente entender campo e hábitos. Imaginem a cena. Vamos lá fazer o estágio no CEP, na clínica escola do nosso curso de psicologia. Aí, sei lá por quê, um estagiário vai fazer o atendimento do CEP de farda. Tá imaginando a cena? Coturno, farda da polícia militar, revólver no coldre, colete à prova de balas, boina, sei lá. Tá completamente descontextualizado, assim, né? Tá completamente, assim, fora do que é esperado. Você olha assim e fala assim, meu, você veio atender de farda?
Por quê? Né? Da onde você tirou isso? Isso da vestimenta esperada, eu penso que é bastante fácil da gente entender a relação campo e hábito. Se eu fizer o contrário, né, vamos supor que eu fosse militar e chegasse para prestar o meu horário de serviço, sei lá, minha jornada de serviço, e fosse meio psicólogo para trabalhar. Como que é meio psicólogo? Como que o psicólogo se veste? A gente sabe, sim. É que assim, né? Nós estamos aqui entre pessoas muito desconstruídas, cabeça aberta, que não quer, né, ficar aí reproduzindo estereótipos. Mas qual que é o estereótipo da psicóloga atendendo? Para falar de estereótipo mesmo, um vestido colorido de mandala é alguém que trabalha no CRAS, é um junguiano, uma junguiana. Aí, ó, a gente está falando de elementos que compõem aí o que se espera das pessoas nesse campo. Acontece que assim, né, um campo, ele é marcado pela busca, pela luta por legitimidade. Então, no nosso caso, existe um aspecto burocrático aí, né? Ter o diploma, ter o registro no CRT, talvez uma especialização, ok. Mas tem um monte de outras coisas ditas e não ditas que vão dar a legitimidade ao campo. A presença desse agente no campo, aliás. O campo ele também luta por legitimidade, porque os campos eles brigam entre si também. O campo da psicologia com o da psiquiatria, ou da psicopedagogia, ou da educação de forma geral, enfim, ou outras lutas menores mais específicas. E tem essas lutas internas do campo também. Como eu me sobressaio no campo? O mais comum é que os agentes de um campo tentem o tempo todo se sobressair, para com isso conseguir capital, que é um conceito importante para o Bourdieu também. Mas esse é mais simples de entender, né? O capital é aquilo que nos dá poder, é aquilo que nos dá autonomia no campo, é aquilo que nos alça a uma posição superior à dos outros. Só que o que ele vai falar não existe só o capital financeiro. Tem o capital simbólico, tem o capital político. Também são coisas fáceis de entender. O capital simbólico é tudo aquilo que não é força bruta, nem força financeira, mas que me faz sobressair acima dos outros. Será o diploma de doutorado um capital simbólico? Sem sombra de dúvida. Aí a gente vai ter campos se cruzando, que é o campo da psicologia, com o campo acadêmico, se comunicando aí. Um cartão de visita bonito é um capital simbólico? Daqueles caros que... eu esqueci o nome. Sou tão desleixado com essas coisas e eu vou falar disso para ilustrar o que eu estou querendo explicar. Aquele cartão de visita que brilha de um lado, do outro é fosco, tem uma impressão assim e não sei o que lá, né? É capital simbólico, né? A pessoa recebe aquele cartão, ó, ó, né? Assinatura é capital simbólico? Com certeza, com certeza. Você imagina um profissional bem-sucedido assinando por extenso? Eu sei que eu tô jogando com os estereótipos, tá, gente? É essa a ideia, jogar com os estereótipos. Não, uma pessoa bem-sucedida, você imagina aquela assinatura, um negócio bizarro, parecendo um hieroglifo, né? Não imagina assinando por extenso. A pessoa assina por extenso, você fala assim, viu, você tem 14 anos, né? É capital simbólico. Tudo isso compõe a nossa proeminência, a nossa importância em um campo. Vem do próprio campo, aí está a estrutura estruturante. Não sou eu que escolho. O campo predetermina isso. Só que eu não sou meramente vítima, não sou meramente subordinado. Eu me reinvento aí na relação com o campo, e o campo também vai se reinventando conforme isso. Eu acho pouco provável hoje
as pessoas ainda, a maioria das pessoas, terem ainda um estereótipo de psicólogo como um senhor de cabelo branco, de terno e gravata, com um escritorião enorme, com uma biblioteca que vai até o teto, uma coisa meio Freud. Acho que poucas pessoas têm essa visão ainda, né? A profissão da psicologia se popularizou bastante e, pelo contrário, acredito que hoje uma visão mais estereotipada do psicólogo, na verdade, seja uma psicóloga com o taillé, com o salto, né? Enfim. Mas temos ainda, né? Então, esses estereótipos. O campo vai se reestruturando, entretanto, ele continua sendo isso, uma realidade que é estruturada, ou seja, é dada, mas está permanentemente se refazendo e os agentes participam dela, sendo estruturados, sendo constituídos por esse campo que está dado, mas também tendo alguma participação, constituindo outros espaços. Então, eu brinquei aqui da psicóloga de vestido de mandala que trabalha no CRAS, mas aí é um campo dentro do campo, um subcampo, que tem sua legitimidade dessa forma. Né? Vem de questões práticas, né? Não me vá trabalhar de salto alto num CRAS que você não aguenta um dia. Né? Vista a movimentação que é esse ambiente. Nem escola também, eu acho. Mas aí existe certa legitimidade. A gente espera que os psicólogos da área social eles tenham outra forma de conduta, outras formas de agir, outras formas de se vestir, outra postura, outro jeito de se relacionar com as pessoas. Tudo isso que eu acabei de falar é o habitus, com U e S. Vocês estão entendendo a relação de uma coisa com a outra? O campo, então, é esse microcosmo social de relações de poder, de uma luta pela legitimidade, de uma luta de influência interna e influência sobre os outros campos. E aquilo que faz de nós participantes de um campo que nos dá legitimidade para participar e pertencer a esse campo e para conseguir nos sobressairmos nesse campo é a nossa maior ou menor adesão ao hábito. A gente adere de qualquer forma porque o campo nos estrutura. E o hábitos tem essa relação dialética campo e hábitos. O hábitos faz de nós o que nós somos. Mas aí, à medida em que a gente está mais tomado pelo hábitos ou menos tomado pelo hábitos, a gente vai ter determinada posição ou não dentro do campo. Então, assim, o que é que realmente legitima e faz a pessoa assim, te olhar e falar assim, nossa, esse tem cara de psicólogo, esse é confiável. Vamos nos estereótipos, né? O que esperam de nós, psicólogos? Pessoa centrada, uma pessoa que não pode perder a paciência, uma pessoa que não pode perder as estribeiras, né? Aí assim, não é tanto do estereótipo que as pessoas têm para fora do campo, mas nós mesmos temos. É aceitável um psicólogo muito extrovertido e autoastral em algumas áreas, como a social que eu acabei de dizer. Mas na clínica, não. Na clínica você vai ser mal visto. Tô mentindo? Não. Esse é um estereótipo que nós, psicólogos, alimentamos, nós mesmos. Vocês estão enxergando como que funcionam as relações num campo dado? Que aqui, vamos falar do campo da psicologia. Vocês estão enxergando, então assim, eu sou psicólogo clínico. Mas você tá num bar? Você tem Facebook? Você é muito saidinho para ser um psicólogo clínico. Agora você fala assim, não, eu sou escolar, sou social. Ah, tá. Então tá. Aí pode ser doido, né? Pode. Eu sou da área organizacional. O que passa na cabeça do povo? Já imagina aqueles capitalistas de charuto na mão, assim, money, money, E money. trabalha. Greed is good. Ganância é bom. Os caras falam assim. Então, nós temos essa expectativa com relação aos colegas. E isso faz a legitimidade do estar nesse campo. A gente pensa que não, mas faz.
A gente vai vendo que o Bourdieu fala de umas coisas óbvias. A ponto de, se a pessoa sai demais do que é esperado, isso a deslegitima e ela não consegue fazer o seu trabalho, não consegue fazer aquilo que se espera dela. Então, assim, dependendo da área onde atua, esse psicólogo for jovial demais, ele vai ter problemas para se inserir. Tá entendendo? Vai ter problemas para conseguir o respeito mútuo. Quais são os critérios para um colega indicar o outro, por exemplo? É puramente técnico? Uma coisa assim, que é duro de ir contra, viu? É difícil mesmo, não se iludam, tá? A dificuldade muito grande que a gente tem por sermos do interior é o seguinte: não é só da psicologia, de todas as profissões chamadas liberais, né? Médico, psicólogo, advogado, engenheiro, essas coisas. No interior tem muito aquela coisa assim: você consegue inserção se você é nascido na cidade e se você é de família. Ah, esse é da família qual? Hum? Quem é emigrado é muito mais difícil, tá? É muito mais difícil. Mas é muito mais difícil mesmo ter essa inserção, né? Porque você não tem uma rede prévia de legitimidade, de trocas, de relações de poder, que o pertencer àquela cidade há gerações te dá, entendeu? Então, assim, mudei para Ourinhos em 2013. Eu dava aula na FIU desde 2011. O campo acadêmico me dá uma certa legitimidade? Me dá uma certa preponderância em algumas coisas, ok. Mas em termos assim dessa atuação enquanto profissional liberal, é uma dificuldade gigantesca. Eu não tenho raízes lá. Ah, nossa, que bacana, você é filho de quem? Não, você nunca ouviu falar da minha mãe. Eu não tenho parente nenhum em Ourinhos, nenhum, entendeu? E assim, não é pouco tempo que eu tô lá, são 7 anos em Ourinhos já, você entendeu? Já posso dizer com toda a tranquilidade do mundo, é a minha cidade. São 7 anos, pô, né? Mas as relações exigidas para esse outro campo dos profissionais liberais, vamos dizer assim, a legitimidade necessária para isso, ela vem de um acúmulo de capital simbólico de gerações. Não consegue, assim, não consegue rápido mesmo, não consegue rápido mesmo. Isso em todas as cidades do interior, tá? Em Assis, por exemplo, lá tinha um toque terrível a mais aí, que era o seguinte. Eu me graduei em 2010, comecei a trabalhar, entrei no mestrado. E nisso de começar a trabalhar e fazer mestrado, assim, eu me distanciei da vida, digamos assim, típica de universitário, assim, né? Não tinha mais tempo, não. Ok. Mas a cidade, de certa forma, continua te olhando como um aluno de graduação da universidade, entendeu? E aí você pensa assim, grande coisa. Não, isso vai te complicar você conseguir alugar uma sala para atendimento. Você entendeu? Que vão fazer 10 vezes mais exigências. Isso vai te complicar comprar uma TV, gente. Você está entendendo? Isso vai te complicar comprar o seu primeiro carro, porque te veem eternamente como um universitário. Né? Aliás, assim, estou falando dessa questão com relação a Ourinhos, de ser de família e tal, mas assim, Ourinhos me fez respirar, porque em Assis estava sufocante morar em Assis. Por causa disso, já estava num doutorado, já estava trabalhando na FIU fazia 3 anos já. E assim, eternamente o aluno da graduação, sabe? Tudo isso diz respeito, assim, né, a essa rede de relações estabelecida. Tem o espaço geográfico específico, é a realidade de Assis, porque a faculdade lá existe há 5 décadas já. A inserção da faculdade é diferente, né, que nem a FIU, né? Enfim. Mas a nossa questão aqui é entender, então,
o capital simbólico e o hábitos, essas coisas nossas, do nosso jeito de ser, de vestir, de agir, de falar, de se expressar, que fazem com que a gente tenha legitimidade em um determinado campo. Aqui no nosso caso é um campo profissional. E é muito curioso, assim, como eu não participo com tanta frequência, eu consigo observar, porque tem essa questão que o Bourdieu coloca do pesquisador também, né? É inevitável que haja uma relação do pesquisador com o campo que ele pesquisa, ele vai afetar esse campo de alguma forma e vai ser afetado por ele, mas o fato dele não ser pertencente ao campo permite que ele enxergue coisas desse campo e do hábitos que o campo estrutura, e é estruturado pelo hábitos também, vai permitir ele enxergar coisas que quem é do campo não enxerga. Por quê? Porque já está aí imerso, já então naturalizou em si toda uma estrutura que está já de forma infraconsciente para ele. Ele já acha super natural, já acha super tranquilo, né? Nem mais presta atenção nisso, né? Então, nesse nosso campo da psicologia, uma espécie de subcampo, o mundo da clínica privada, né? Eu fico indo e voltando disso daí porque eu me deparo com umas dificuldades e aí chega uma hora que eu canso. Não tem muito saco para isso, não. Mas uma delas é assim, as pessoas que atendem, então elas se conhecem, elas mantêm contato para trocar atendimentos, para uma indicar a outra e também para alugarem espaços em conjunto. E é um mundo muito específico, sabe? É um mundo muito específico. Inclusive, assim, não me entendam mal, tá? Que eu vou dizer. Inclusive, é um mundo de uma certa feminilidade estereotipada, assim, sabe? Os homens que ingressam a esse mundo, eles acabam, então, se estruturando em um hábitos específico aí, sabe? De... só dando exemplos muito concretos para eu me fazer entender. Então, quando eu tinha sala que eu dividia com várias outras pessoas, num espaço com várias outras salas, é assim, a tua sala tem que estar com o cheiro do desinfetante perfumado, com enfeitinho, você está entendendo? Essa coisa do masculino estereotipado, ser meio assim, despreocupado com isso, não é bem visto, não é bem visto. Tem que ser essa coisa detalhista, cosmética, estética, bem cuidadinha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem que buscar na cabeça exemplos concretos. E aí você vê assim, quando a gente para falar sobre isso, a gente vê assim, ai meu, que bobagem, a pessoa pode ser um profissional excelente e não ser assim tão cuidadoso com a estética do espaço dele e dela, né? Sim, de fato. Mas tira esse elemento para você ver se você não sente falta. Entendeu? Você sente falta. Você percebe assim, nossa, mas que estranho. Né? Bota um divã rasgado lá. Um divã surrado, assim, descascando, por exemplo. É lógico que a gente percebe. É lógico que a gente vê que alguma coisa está incoerente com aquilo. Por quê? Porque não é o esperado para aquele hábito. Um exemplo que me ocorre: automóvel. Que automóvel que profissional liberal tem? Um Chevette 86? Não. Você não imagina isso. Não vai imaginar isso, né? Eu tenho um carro que é uma Spin, não sei se vocês já ouviram falar, ele é um carro muito espaçosão. Ele é chamado de minivan. É espaçoso pra caramba. Na ocasião eu comprei porque eu tava com a banda, tal. É um carro que gasta pra cacete, eu tô embirrado com ele. Ele é um carro muito beberrão. Nossa, gente, como bebe. Parece cantor sertanejo, bebe pra caramba. E assim, ele é um carro assim, que eu já cansei de ouvir de amigo, de conhecido, de gente que eu trombo na vida assim. Nossa, mas que carro de paizão! E aí as pessoas estranham, viu? Mas você é solteiro e sem filhos. Por que você tem esse carro de paizão? As pessoas veem o carro e já imaginam ele cheio de fralda,
aquelas coisas de bebê, assim, já imagina isso, sabe? Assim, não, se é solteiro, você tem que ter um carro meio esportivo. Assim, eu não. Por que eu quero um carro esportivo, pagar caro no carro esportivo? Não, se é um professor universitário, você devia ter Corolla. Por quê? Por que eu vou pagar um carro que é quase o preço de uma casa? O que eu quero com isso? Né? Ainda mais que assim, devido às minhas experiências, eu vejo o carro como uma coisa muito fácil de perder-se. De ó, você gastou uma grana e o carro assim, ó, em 1 minuto de distração sua ou do outro, ó, você pode dirigir com o maior cuidado do mundo. Alguém aparece na sua frente que não dirige com cuidado. Você gastou aquela grana, tchau, né? Então eu não vejo. Esse é um luxo com o qual eu realmente não me importo. E as pessoas vão dizer isso. Não, realmente, Luiz, que bobagem. Que estereótipo bobo, né? Sim, mas a gente funciona nisso. Isso é o tal do infraconsciente do Bourdieu. É isso. Vocês estão entendendo? É essa a questão. A gente funciona conforme esses estereótipos e nem se dá conta. Quando a gente para pensar que vem daí a gente fala assim, nossa, é verdade, né? Por quê? Né? Quem faz a crítica disso, toma consciência disso e pretende, busca sair um pouco desse lugar estereotipado, até certo ponto o campo vai permitir, e aí assim, ou se constrói um lugar específico para isso, para estar nesse campo, se desfazendo desses estereótipos, ou o campo vai expelir, não vai ter espaço mais no campo, né? Então, assim, o que eu estou falando? Aqueles profissionais que são tão diferentões, que eles fundaram um estilo, assim, daí você já fala assim, não, não, esse aí a gente já sabe, a gente já reconhece que ele é diferentão, que ela é diferentona, a gente já está habituado, já está acostumado que esse é diferentão. Ele é a exceção que confirma a regra. Essa é a questão, é a exceção que confirma a regra. Isso a gente pode observar, então, em qualquer contexto. Tá? A gente pode observar tudo isso em qualquer contexto. O Bourdieu fornece para a gente umas ferramentas interessantes para a gente pensar várias questões, para a gente pensar várias questões, né? Inclusive, Marcelo, inclusive no que diz respeito a assim, para nós da psicologia, o que eu considero valioso, assim, que o Bourdieu contribui, é a gente pensar no seguinte: tem conflitos. Vamos por um ambiente de trabalho qualquer. Tem conflitos que a gente que está atrapalhando o dia a dia, que está atrapalhando, né, aquela convivência minimamente saudável, que está atrapalhando o desenrolar do trabalho e a gente não identifica onde está. As pessoas costumam falar assim, é uma tensão que parece que está no ar, né? Uma coisa assim, parece que tem uma energia negativa aqui. Podemos pensar aí em elementos que estão conflitantes nesse nível infraconsciente. Como, por exemplo, uma pessoa no ambiente de trabalho sendo sutilmente excluída porque não encaixa em alguma coisa. Ai, aquela ali é a esquisita da galera aqui. Já reparou o jeito que fala? Né? Aí fica com essa impressão sempre de ser alguém que é alheio àquele meio, que não pertence àquele meio. Não tem as características realmente esperadas. Né? Então não faz parte. E aí, inclusive, dependendo da gestão, vai entender esse não fazer parte como uma falta de compromisso com o trabalho, já invade outros aspectos e aí transtorna tudo mesmo, aí que vira uma bagunça mesmo, né? Apenas porque não entrou no esquemão esperado, nesse monte de atitudes esperadas para fazer parte daquele ambiente de trabalho, mas que ninguém fala que realmente é esperado. Só espera. Espera-se, então, que essa estrutura estruturante por si só vá constituir a pessoa. Só que se a pessoa não é tão moldável assim, porque tem suas preferências, porque tem suas outras questões,
ela acaba, então, indo para um papel, assim, de outsider, assim, de alguém que está na margem, de marginalizado, falando com todas as letras, né? Então, assim, sei lá, dá um exemplo. Você está num ambiente de trabalho que a grande maioria é de pessoas casadas, um pouco mais velhas aí, entrando nos 35, 40, vamos dizer assim. Tô falando um pouco mais velho, mas eu tenho 38, viu, gente? Então, assim, casadas, já com o primeiro filho indo para o segundo, talvez. Já, assim, com aquela rotina, assim, é a galerinha do trabalho que sempre se vê no final de semana. Ô, gente, esse sábado o churrasco é na casa de quem? Ah, do fulano, dessa vez é a vez do fulano. Ah, beleza, mas ó, semana que vem é o meu nhoque, viu? Prometi fazer. Ah, beleza. Ah, então beleza, na outra é o bolo de carne da dona tal, não sei o quê. E aí entra um profissional novo que não se integra, sabe? Porque as características da vida dele são outras, o estilo de vida é outro, o ritmo de vida é outro. E aí vai ficando para essa posição de marginalizado. Então, nesse exemplo que eu estou citando, então, assim, é solteiro, é mais jovem, falei pessoal na faixa dos 35, 40, então é solteiro, tem 25, ainda sai para rolê, ainda vai para paquerar, ainda tem relações eventuais, ainda bebe a mais no sábado, vai sendo visto como um indivíduo marginalizado. E inverte a situação. O ambiente de trabalho, onde a maioria é jovem, 20 e poucos anos, vai para balada, não namora sério, ninguém tem filho, e entra um profissional, 40 anos, 2 filhos, um relacionamento já de 12 anos, aquele paizão de família que fim de semana quer ficar em casa, fazer um churrasquinho, ficar de boa, vai ser um marginalizado nesse ambiente, vocês estão entendendo? Não encaixa ali numa série de lógicas de relação, nesse registro infraconsciente que o Bourdieu fala, que faz então com que o esperado entre nós é que você seja dessa forma. E aí o grupo vai ter dificuldade mesmo em absorver, em trazer essa pessoa para si. Vai ficar sempre sendo como o diferente, assim. Você sabe que dá até para observar quando a gente trabalha em dinâmica de grupo, o quanto as pessoas se dirigem menos a esse que está à margem. Se dirigem menos a ele, sabe? Olham menos para ele, se falam menos com ele. Quando ele dá opinião, parece que é uma coisa meio assim, parece que ninguém falou assim. Vocês já tiveram essa sensação terrível? Você está numa roda de falar alguma coisa, a pessoa assim, ah, e, e tá nem aí porque você falou? Às vezes isso pode degringolar para inimizade franca mesmo, assim, sabe? Aí você percebe aquele ambiente de trabalho que tá esquisito, que tá tenso, você fuça, fuça, fuça para saber o que é, até que alguém finalmente abre a boca e fala assim: ai, sabe o fulano, sabe a cicrana? Ai, o que você acha? Não é estranho? Não é uma pessoa esquisita? Não é uma pessoa assim, ai, não sei, o jeito dele, dela, ai, parece que não tem nada a ver, a gente tenta se aproximar, a pessoa não deixa. Ah, que tenta se aproximar? Será que tenta mesmo? Essas forças sociais ou correlações de forças sociais, elas são poderosíssimas e intensas, extremamente presentes. O que caracterizaria um típico bom profissional. Então, atenção nessa palavra típico, gente. E olha a conversa que a gente teve agora, né? É para partir de estereótipo mesmo, da coisa estereotipada. Porque é a partir do estereótipo que a gente vai entender, na verdade, a força que esses estereótipos têm. Eles têm muita força. A gente pensa que não, mas tem muita força. Tem muita força sobre nós, inclusive. Né? É, é uma coisa assim, eu aprendi passando uns constrangimentos, assim, né? Que na nossa profissão a gente deve se libertar dos estereótipos e, inclusive, para o bom andamento do trabalho, né? Mas, assim, é claro que no meu começo de trabalho eu já passei por situação assim
chegar numa escola, é você a diretora? Por quê? Porque, cara, que aparência que tem para ser a diretora, né? Onde que está aí, então, no meu infraconsciente, no meu imaginário, que tem que ser esse papel de diretora? Como é que é, né? E é preciso tomar muito cuidado com isso, porque senão até a gente cai no erro de nossas ações serem dirigidas por causa disso, sabe? Por esses estereótipos aí que a gente espera em determinado campo, determinado aí contexto, em determinada instituição, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E se a gente está trabalhando com uma organização de trabalho qualquer, nós também tomarmos cuidado com isso, porque pessoas ali no ambiente de trabalho vão tecendo relações, vão construindo hierarquias informais, considerando tudo isso. E aí, se alguma ação da organização vai contra essas hierarquias informais, vai contra essas relações estabelecidas infraconscientemente, vai ter problema. Vai ter bastante problema, porque essas coisas assim, elas são, elas são concretas. Elas são concretas para as pessoas, sabe? Elas são certezas, assim, elas são coisas bem definitivas. É muito difícil bater de frente, é muito difícil ir contra isso, sabe? Essas relações de poder todas, elas vão ser sempre pautadas pelo capital. O que o Bourdieu insere aí de novidade é compreender o capital de diversas formas. Então, não só capital no sentido financeiro, de ser dono dos meios de produção, não somente isso. A gente tem outras formas de capital, as quais a gente alcança pela nossa prevalência no campo. Capital simbólico eu acho um dos mais interessantes, né? Ele fala assim, a gente vive num sistema de dominação, de relações de dominação, vai ter dominadores e dominados, só que é claro, aí tem níveis de dominação, tem hierarquias nessa dominação. E essa dominação ou é pela força pura e simples, ou é uma dominação simbólica. A ponto dele dizer que toda tentativa de se transmitir algo simbolicamente é uma violência. Mas esse transmitir algo simbolicamente é no sentido de que eu estou passando algo que eu considero importante. Então ele tem uma obra sobre a escola que se chama A Reprodução. E ele fala que a escola é reprodutora dessas relações de dominação e que a escola, mesmo abrindo mão de castigos físicos, e aí, sei lá, 6, 7 décadas, 8 décadas que não tem mais castigos físicos nas escolas, mesmo assim, a relação nas escolas é uma relação de violência, só que de violência simbólica. Só pelo fato da escola ter um currículo pré-determinado e dizer, olha, isso é importante que vocês aprendam, é uma violência simbólica, porque você está impondo algo a ser aprendido. E não é só na questão dos conteúdos. A escola impõe o jeito de ser, o jeito de se comportar. Ela impõe um hábitos, né? O que é o bom aluno? O bom aluno tem um certo grupo de características. Não é só o bom desempenho acadêmico, não é só tirar as boas notas, né? É um conjunto de características, o silêncio, o respeito, a disciplina, a organização, a higiene, os bons modos e assim por diante. Tudo isso entra no que é esperado dentro dessa instituição. Então, a instituição impõe isso. Ela reproduz continuamente essa imposição. E essa é uma forma de violência simbólica. Quem melhor se adequar a isso, ganha capital simbólico naquele campo. No caso, é uma instituição. Ganha capital simbólico na instituição. Quem melhor se adequa, então, ao hábitos esperado, ganha capital simbólico. Capital simbólico não necessariamente é produtor de capital financeiro, mas para ter o capital financeiro é preciso ter um bom capital simbólico. E o capital financeiro também muitas vezes vai andar de mãos dadas com o capital político. O capital político já é do jogo de influências, do jogo em que um agente tenta convencer o outro a fazer alguma coisa, a adotar uma posição, a ter uma ação determinada, a ter uma atitude determinada. Esses capitais aí, eles são mutuamente dependentes, mas é importante essa distinção,
porque ajuda a gente a pensar várias questões, não é? Inclusive, principalmente fica mais claro nos momentos em que elas se distanciam, em que uma pessoa tem muito capital simbólico, mas pouco financeiro, por exemplo, pode acontecer. Aí a gente consegue observar isso. O domínio vai ser cada vez mais poderoso quanto mais se concentrar os diversos capitais em uma mesma instituição ou em uma mesma figura. Uma espécie de má distribuição dos capitais. Ela é muito perigosa porque aí você deixa nas mãos de uma instituição ou de uma figura, de um agente, poder demais. Muito, 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 muito poder. Você pensa, a pessoa, além de dinheiro, além do poder do dinheiro, além do poder da influência política, ainda por cima ela ser extremamente admirada, tida como talvez um Messias, um Salvador, aí, assim, dar nas mãos dessa pessoa muito poder, muito poder. Poder que, em alguns momentos, ele chega a ser inquestionável. Tanto poder que essa pessoa pode acumular.